projetista francês Marcel Dassault uma vez disse: um avião para voar bem tem que ser bonito. Eu concordo, e é por isso que hoje a gente vai ver aquele avião que para mim é o mais belo jato subsônico jamais construído, o Vickers VC-10. Bem-vindo a bordo. Opa, e aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Panda Aviation, deixa o seu like e vamos em frente que hoje o assunto é interessantíssimo. A gente vai falar do Vickers VC-10, não é DC-10, é VC Victor Charlie 10, que vem de Victor Commercial 10. Para mim, o jato subsônico mais bonito de todos os tempos. Me desculpe o 727, o 707, o DC-8, o Jumbo A350, jatos bonitos, não tem dúvida. Mas para mim o mais lindo de todos é o VC-10. O VC-10 é uma... não sou só eu, viu? O VC-10 ele não fez grande sucesso, aliás, pode ser considerado um fracasso comercial, mas ele era um tremendo avião. Dizem até que ele era muito melhor do que os concorrentes diretos, 707 e DC-8. Seja como for, uma coisa ninguém discorda, que suas linhas são absolutamente soberbas, são maravilhosas. E é a história do VC-10 que a gente vai ver agora. A história do VC-10 começa com a história do seu fabricante, Vickers Armstrongs, que começou em 1909 com a construção do primeiro artefato mais pesado que o ar, o dirigível Mayfly. Em seguida, a fabricante fez vários tipos de sucesso, aviões usados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas foi em 1948 que ela começou a ter alguma proeminência no mercado civil, quando o primeiro avião comercial desenhado pela Vickers, conhecido como VC-1 Viking, VC-1 vem de Vickers Commercial, voou no dia 6 de abril de 1948 com dois motores Rolls-Royce Nene. Esse foi, na verdade, o primeiro voo de um avião comercial de linha aérea totalmente tracionado por motores a jato, um fato que pouca gente se lembra. Mas a Vickers ficou mais conhecida com projetos que tiveram grande sucesso, como por exemplo o Vickers Viscount, que foi o avião britânico mais vendido de todos os tempos, com 438 aviões comercializados. Inclusive no Brasil, a VASP operou muito esse avião até 1975 e foi um quadrimotor, o primeiro quadrimotor turbohélice do mundo. Em seguida, a Vickers fez um modelo que teve pouco sucesso, o Vanguard, que era muito maior, isso em 1959. Mas antes disso, em 1951, a Vickers lançou o primeiro dos seus quadrimotores a jato, que era um bombardeiro, o Vickers Valiant, que era tracionado por quatro motores Rolls-Royce Avon, o mesmo do Comet. E com a experiência obtida no projeto do Valiant, a Vickers se sentiu confortável para projetar um avião comercial de quatro motores a jato, conhecido como VC-7, Vickers Commercial 7 ou V1000, V1000. Só que esse avião, lançado no comecinho dos anos 50,
acabou sendo cancelado em 29 de novembro de 55 pelo governo britânico, que se recusou a continuar pagando pelo desenvolvimento e mantendo esse avião nas pranchetas de desenho. 2 protótipos já haviam sido construídos, o avião nunca chegou a voar, mas com esse cancelamento em 1955, a Grã-Bretanha cometeu um erro brutal. Ela deixou aberta a porta para os fabricantes norte-americanos, que lançaram em rápida sucessão o Boeing 707 e o DC-8. Esse cancelamento traria prejuízos brutais para a indústria britânica e para a economia britânica como um todo. E todo mundo sabe o sucesso que o Boeing 707 e o DC-8 tiveram nas linhas aéreas comerciais do mundo. Mas a BOAC, British Overseas Airways Corporation, antecessora da British Airways, que havia encomendado e recebido o Boeing 707, percebeu que o quadrijato da Boeing não podia servir um número importante de cidades que ela tinha na sua malha, sobretudo no Oriente Médio e na Ásia. O 707 precisava de muita pista para decolar. Incomodada com isso, a BOAC chamou os fabricantes britânicos da época, final dos anos 50, começo dos anos 60, e questionou a eles se seria possível desenhar uma aeronave que operasse nas pistas curtas, no clima quente, de vários destinos na África, Oriente Médio e Ásia, que naquela época ainda não tinham pistas e aeroportos capazes de receber os jatos que estavam começando a operar, sobretudo o Boeing 707 e o DC-8. Então, nesse caso, a Vickers pegou e falou, bom, vamos lá, a gente pode fazer um avião que faça tudo que o 707 e o DC-8 não façam, que é operar sem restrições em pistas relativamente curtas em aeroportos altos e quentes, como por exemplo Kano ou Nairobi, e fazer com que esse avião seja capaz de cumprir as missões da BOAC ao redor do mundo. E com essa demanda que é incrivelmente difícil para um fabricante, para um projetista, a Vickers arregaçou as mangas e criou o magnífico VC-10, Vickers Commercial 10. Em 1957 começaram os primeiros desenhos, e no dia 14 de janeiro de 58 a BOAC encomendou 35 VC-10 com opção para mais 20. Na época, os jatos teriam 139 assentos, com 4 motores Rolls-Royce Conway de 21 mil libras cada um. Pouco tempo depois, a Vickers anunciou que faria um modelo ampliado com uma extensão de fuselagem de 4 metros, motores mais potentes, os Conway com 24 mil libras e capacidade para até 174 poltronas em configuração mista, primeira classe e classe econômica. Esse avião logo ganhou o nome de Super VC-10 e com isso a BOAC revisou a sua encomenda. E ao invés de 35 VC-10 Standard, ela reduziu para 15 Standards e 30 Super VC-10. O VC-10 nascia aí, na verdade, com 2 modelos, né? Com o modelo normal e com o modelo alongado. E
fez seu primeiro voo em 29 de junho de 62, comandado pelos famosos pilotos Jock Bryce e Brian Trubshaw. Ao longo dos 2 anos seguintes, 9 aviões foram usados no programa de testes, que somou no total 1.800 horas voadas. Em 7 de maio de 1964, voou o primeiro Super VC-10 e um pouquinho antes, dias antes, no dia 29 de abril de 64, o primeiro VC-10 comercial, matrícula Alfa Romeo Victor Juliet, operou o primeiro voo regular do tipo na rota Londres-Heathrow-Lagos. O VC-10 era agora uma realidade. Mas, chegando ao mercado apenas em 64, ele entrava 6 anos depois da introdução do 707 e logo depois do DC-8. Ou seja, era uma missão duplamente difícil. Encarar os incrivelmente bem-sucedidos DC-8 e 707 e também provar que a excelência da qualidade britânica no design e construção valiam a pena, porque o VC-10 era mais caro de operar e mais caro para a aquisição do que o 707 e o DC-8. Com esses dois componentes, ser mais caro de adquirir e mais caro de operar, claro, o VC-10 não fez o sucesso comercial que a Vickers esperava. Ao final, apenas 54 foram produzidos, ante uma conta que no caso do DC-8 chegou quase a 700 unidades e no caso do 707 passou de 1.000 unidades produzidas. Ou seja, você pode pensar que o VC-10 é um retumbante fracasso. E de fato, do ponto de vista comercial, ele foi mesmo. Porém, o que pouca gente discorda é que o VC-10 foi um incrível sucesso junto ao público, porque ele tinha algumas características maravilhosas. Para começar, os 4 motores na cauda faziam com que sua cabine fosse incrivelmente silenciosa. A British Airways também colocou um pouquinho mais de espaço entre as fileiras, caprichou no serviço e o fato é que onde o VC-10 voava, ele apresentava melhores taxas de ocupação do que o DC-8 ou o 707. Enfim, ele era um avião que agradava tremendamente ao público viajante e aos tripulantes que nele trabalhavam. O VC-10 era um avião de piloto e era um avião de passageiro. Before we let anyone near any of our planes, we send in the troops. Very nice. How many babies have we got today? Only one. Look out for Mrs. Jenkinson, will you? She's on her very first flight. I'll keep an eye on her. Radar. Standby. Check standby. Passengers boarding. Ready? BOAC announced the departure of their VC-10, flight 537 for... Am I going here? No, you go straight down on the left. There you go. I'm taking this to my grandson. I haven't seen him yet. I've got the bottle ready, madam. Let me take this for you. Thank you so much. I'm disorganized. Before takeoff, check complete. Stand by for takeoff. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Hart Lovelock and his crew... BOAC. For grandmothers, businessmen, holidaymakers, 5-month-old babies. Anyone who wants to fly with an airline that takes good care of you. If you're going to fly to Europe or London, this is the plane you ought to be on. The BOAC VC-10. It gets off the ground 25% quicker than any other big jet and lands 20 miles per hour slower. Its cabin is as quiet as a nightclub at 3 in the afternoon because the 4 giant Rolls-Royce engines are in the rear. It has the most comfortable economy class seat ever designed, one with better cushioning and lots more legroom. If you'd like to swing a little in Britain or tour in Europe, take the BOAC VC-10, a truly remarkable aircraft. I wish I was coming with you. I could use a rest. Em 1º de abril de 1965, o primeiro Super VC-10 entrou em serviço, nas cores da BOAC, voando entre Londres e Nova York. E nos anos seguintes, à medida que mais Super VC-10s foram sendo entregues, os aviões passaram a fazer parte praticamente integral
e ocupar um número crescente de rotas da BOAC ao redor do mundo. Por exemplo, em 69, a BOAC inaugurou a rota Londres, Nova York, São Francisco, Honolulu, Nandi, em Fiji, Sydney. Ou seja, era possível praticamente dar a volta ao mundo num VC-10 da BOAC. E esse avião, ao longo dos anos 70, provou ser realmente um avião queridíssimo pelo público viajando, fez enorme sucesso, era silencioso, era rápido. É dele, por exemplo, foi dele, por mais de 40 anos, o recorde de travessias no Atlântico Norte, recorde esse só batido muitos anos depois por um 747. Claro, estou tirando o Concorde dessa discussão, mas o VC-10 atravessou de Londres para Nova York, certa vez, em 4 horas e 57 minutos, menos de 5 horas para atravessar o Atlântico, quando normalmente esse tempo de voo chega ou ultrapassa as 6 horas. Ou seja, ele era rápido, ele era silencioso e ele era um tremendo avião do ponto de vista do passageiro. Mas como vimos, ele não fez sucesso comercial, apenas 54 foram produzidos. A maior cliente foi mesmo a BOAC, que depois virou British Airways, em 1974 ela mudou de nome. E a BOAC, ou British Airways, acabou operando 17 da versão Standard e 18 da versão Super VC-10. Mas não foi a única inglesa a operar. A British United, BUA, ou BUA, como a gente chamava no Brasil, começou a operar em 4 de novembro de 64 para o nosso país, 2 serviços semanais, que decolavam de Londres, faziam escalas em Lisboa ou Recife e depois chegavam ao Galeão, a Viracopos e seguiam para Buenos Aires, Santiago do Chile. Eram 2 serviços semanais operados com VC-10. Foi a única operação regular do VC-10 no Brasil e ela prosseguiu até 73, quando a sucessora da BUA, a British Caledonian, trocou o VC-10 pelo 707 nas rotas para o Brasil. Além dessas 2 britânicas, outras companhias aéreas compraram o VC-10, ainda que não em grandes números. A Middle East Airlines arrendou um avião, essa Middle East é do Líbano. A Ghana Airways ficou com 2, a Air Malawi e a Nigéria ficaram com 1 avião cada um, e a Gulf Air dos Emirados Árabes também operou alguns VC-10. A maior operadora depois das 2 britânicas foi a East African, que era uma empresa aérea que representava alguns países dessa região da África e que chegou a operar 5 Super VC-10s. Além disso, alguns aviões foram comprados para operar para governos ou governantes na região. É o caso dos United Arab Emirates, que ficou com 1, o Sultan de Oman também operou 1 e o governo do Catar igualmente com uma aeronave. Outro grande cliente do VC-10 foi a Royal Air Force, que originalmente comprou 14 VC-10 e depois, nos últimos anos, começou a comprar Super VC-10 antigos e transformá-los em cargueiros ou aeronaves de transporte de tropas, com muitas vezes fazendo as 2 missões. E esses VC-10 e Super VC-10 da Royal Air Force voaram por muito tempo. Na verdade, voaram até 25 de setembro de 2013, quando o último Super VC-10, matrícula na Royal Air Force Zulu Alpha 147, fez o seu último voo, um voo de posicionamento para o aeroporto onde ele hoje está preservado, por sorte. Antes disso, o último voo de passageiros havia sido operado em 30 de março de 1981, quando a British Airways se despediu oficialmente do VC-10 e operou naquela data um voo comemorativo especial para aficionados e spotters, tamanha a popularidade do VC-10. Então, em resumo, essa é a história colorida, a história maravilhosa de um avião que para mim é o mais bonito jato subsônico jamais construído, mais bonito do que qualquer outro. Eu sou um verdadeiro apaixonado pelo VC-10, que, como eu digo, para mim pode ter até aviões melhores, mais eficientes,
mas nenhum é mais belo do que o Vickers VC10. Silent, swift, superb. E aí, curtiu? O VC10, se você nunca tinha prestado atenção, se você desconhecia, ou se você talvez não conhecesse a história, acho que vale uma revisão. Vale você pensar nele com mais carinho e realmente prestar atenção nas linhas imortais do VC10, que para mim continua sendo o mais belo jato subsônico jamais construído. Bom, esse é o nosso tema de hoje. Outros virão, a gente vai lembrar alguns aviões do passado, mas não esqueça de deixar seu like e em breve a gente volta com mais aviões do passado que estão até hoje presentes na nossa memória e no nosso afeto. Tá bom? Grande abraço, valeu!